Qual a melhor divisão de treinos para treinar de pé? É isso mesmo que você ouviu, cara. Hoje a gente vai classificar essas divisões de treino aqui de acordo com uma dessas 5 categorias, sendo a categoria mais elevada de todas, as divisões que lhe permitem brocar de pé, enquanto a categoria mais baixa vai ser destinada às divisões de treino que não te deixam nem concluir um papai e mamãe com dignidade, maravilha? A gente tem hoje aqui 3 grandes critérios de avaliação, tá? O primeiro e mais importante de todos, assim, de longe, tá? É o quanto essa divisão de treinos é capaz de construir funcionalidade. Então a gente está falando aqui de força absoluta, de força relativa, a gente está falando aqui de capacidade cardiorrespiratória, de condicionamento, de flexibilidade, de potência, de funcionalidade como um todo. E a transferência disso para a vida real. Maravilha? Então não é uma análise sobre quais as melhores divisões para poder hipertrofiar o seu peitoral, para poder deixar você com o peitoral do Arnold. Não é sobre isso, beleza? A gente vai estar falando aqui sobre funcionalidade ao extremo, tá? O segundo critério aqui é o equilíbrio entre os estímulos de membros superiores e inferiores e como eles se distribuem ao longo da semana. E o terceiro critério aqui também é sobre a recuperação e como ela se dá ao longo da semana. Tá? Então lembrando que também não é só sobre a divisão dos músculos dentro dessa própria divisão de treinos, tá? Mas sim sobre as possibilidades que a gente consegue entregar dentro dessa capacidade de divisão, entendeu? Vai ficar mais claro quando eu te explicar aqui. Isso porque a gente começa com o full body, cara. Full body completo, tá? E qual que é a característica de um full body completo, pelo menos pelo que a gente vai chamar aqui? Vai ser 1, 2, 3, 4 treinos na semana. Eu gosto de trabalhar de 3 a 4 treinos no full body. E todos os treinos vão ter que, de forma geral, trabalhar o corpo todo, tá? É claro, a gente sabe que se a gente for fazer uma análise minuciosa, é impossível trabalhar todas as musculaturas no treino só, isso não existe. Mas aqui a gente tá falando de trabalhar grandes padrões de movimento, da gente poder trabalhar as musculaturas, as principais musculaturas em si, todos os treinos, tá certo? Então todo treino vai ter que ter um estímulo para quadríceps, um estímulo para peitoral, um estímulo para dorsais, enfim, vai ter que ser um exercício joelho dominante, por exemplo, ou um exercício quadril dominante quando a gente pensa em inferiores, né, joelho ou quadril dominante. A gente vai ter que ter um exercício de puxar ou um exercício de empurrar quando a gente fala de superiores, né? A gente vai ter que ter essa configuração dentro de um treino. E obrigatoriamente aqui, nesse nosso full body completo, a gente vai ter que ter essa configuração específica. E cara, eu vou jogar aqui em 2 rounds seguidos, tá? Por quê? Porque a qualidade, ou enfim, a vastidão de possibilidades que a gente tem para fazer dentro de um full body, ela é quase infinita, tá? Ela só não é infinita porque nesse caso aqui a gente setou que vai ser um full body completo. Então todo treino vai ter que ter um estímulo pelo menos de puxar, um de empurrar e um para inferiores, tá certo? E a gente pode trabalhar isso de inúmeras formas. A gente pode trabalhar um dia com foco em força, um dia com foco em potência, um dia com foco em hipertrofia, um dia com foco em resistência. Pode fazer o que quiser, cara. Dá pra pintar e bordar aqui. Aqui é uma, por ser uma divisão muito versátil, a gente pode fazer muita coisa boa com ela. É claro, dá pra fazer muita coisa ruim se não souber o que estiver fazendo também. Mas aqui, cara, pela versatilidade, ela vem em 2 rounds seguidos aqui, a gente consegue fazer muita coisa. Ela só não vem no broca de pé, porque depois a gente vai encontrar uma outra divisão full body aqui, que eu gosto mais. E eu vou te explicar o porquê que eu gosto mais dessa outra formatação, tá? O próximo da lista, cara, é o upper lower, tá? Upper lower 2 vezes. E eu vou te falar, nesse contexto que a gente tem, o upper lower 2 vezes ele vem em broca de pé, tá certo? Isso porque a gente consegue ter essa divisão entre superiores e inferiores para cada um dos dias, a gente repete 2 vezes, então a gente tem no mínimo 2 estímulos por semana. E a gente pode, cara, fazer muita coisa com isso. A gente pode, desde o mais clássico e trabalhando só com a musculação ali, só com a academia, fazer num treino de inferiores, cara, um agachamento, depois um stiff, depois um búlgaro, e a gente trabalhar funcionalidade dentro dessas próprias repetições, a gente conseguir trabalhar repetições mais próximas do formato onde a gente acresce mais força. A gente começar com um cluster set de agachamento, por exemplo, depois evoluindo para cara, repetições mais baixas ali de 6 até 8 movimentos no stiff, 6 a 8 movimentos num búlgaro, porra, do caralho, tá? Se a gente quiser mesclar estímulos, a gente consegue fazer também. E a gente pode fazer isso num dia, cara, e no outro lower da semana, começar com um sprint, entendeu? Funcionalidade pura, entendeu? A gente pode fazer, cara, dá pra fazer o caralhaz aqui. Então, a mesma coisa com relação ao upper, a gente pode começar um upper com foco em potência e o outro com foco em força e hipertrofia. Cara, dá pra fazer, assim, coisa pra cacete. E nesse caso, eu vou achar ela até melhor do que o full body. Completo, tá? Nesse quesito. Então, vamos deixar ela aqui no... lhe possibilitando brocar de pé. O próximo da lista, cara, é o push-pull legs, tá? Push-pull legs, divisão tornou-se clássica nos últimos tempos, né? E aqui a gente tem várias possibilidades. A gente pode fazer, por exemplo, push-pull legs
uma vez na semana só e já era, faz push na segunda, pull na quarta e legs na sexta e já era. A gente pode fazer push pull legs 2 vezes, tocando direto, então push pull legs, push pull legs. A gente pode fazer um push pull legs, dar um descanso no quarto dia e fazer isso rotativo, então pega sempre esse bloco de 4 dias, né, com 3 de treino e 1 de descanso e vai replicando, aí o descanso fica rotativo. A gente pode fazer muita coisa aqui também. E também a gente pode fazer uma ótima distribuição dos estímulos, cara. É claro, aqui a gente fica um pouco mais limitado a movimentos. Eu não queria usar a palavra de movimentos funcionais, porque isso parece muito esquisito, assim, me soa muito charlatão falar sobre movimentos funcionais, né? Mas é porque todo movimento ele tem uma função propriamente dita. Mas aqui a gente consegue trabalhar um pouco menos de possibilidade que a gente tem aqui, tá? E um pouco menos de possibilidade do que a gente tem aqui. Nesse caso, eu coloco lado a lado com o full body completo, tá? Eu gosto um pouco menos do push-pull legs e um pouco mais do upper lower nesse quesito, tá certo? O próximo da lista aqui é o bro split. Cara, bro split é a divisão mais convencional ali do bodybuilding, onde a gente tem, vamos lá, cada dia da semana uma musculatura diferente. Então a gente tem, por exemplo, segunda peito, terça costas, quarta pernas, quinta ombro, sexta braços, bíceps e tríceps. Então, a gente tem esse é um exemplo de bro split. Cara, sendo bem sincero, assim, em dúvida entre essas duas aqui, tá? Em dúvida entre essas duas. É claro, aqui a gente ainda consegue construir força, porque, pô, quando a gente vai olhar, a gente tem. A gente pode usar um bom movimento composto no peitoral, um bom movimento composto para o treino de costas, braços nem tanto, desenvolvimento a gente consegue usar um desenvolvimento. Para ombros a gente consegue usar um desenvolvimento, membros inferiores. É uma coisa que acaba acontecendo aqui, cara, é essa discrepância entre membros inferiores e superiores. Então a gente vai ter geralmente 4 treinos superiores na semana e um treino de inferiores. Pô, é uma bosta. Principalmente quando a gente pensa em funcionalidade. Cara, eu vou acabar jogando aqui no só se tiver ar-condicionado, viu? Esse ponto vai ser o principal, tá? Essa discrepância entre os estímulos e também essa impossibilidade de a gente dobrar o estímulo ao longo da semana. Então, por mais que a gente saiba que para hipertrofia, se o volume estiver equalizado, vai ser interessante não, mas vai ser possível fazer uma mesma construção muscular com um estímulo na semana. Quando a gente pensa em funcionalidade, a gente vai querer dobrar esse estímulo no mínimo, tá? Porque a gente sabe que para força, para outras capacidades, não é a mesma regra de adaptação fisiológica que é para hipertrofia. A gente pode sim dar e deve dar mais estímulos ao longo da semana para fazer uma boa construção de força também, tá? Então ele vem aqui no só se tiver condicionado. O próximo, cara, aqui não é uma divisão de treino específica, mas é digamos, uma formatação de treinos mais focado em powerlifting, tá? E qual que vai ser a questão aqui? Vai ser a funcionalidade que os treinos de força são capazes de entregar, só que ao mesmo tempo a incapacidade que os treinos de powerlifting são de englobar outras coisas. Porque, cara, powerlifting é uma modalidade esportiva, né? Tem como a gente não levar isso em consideração. Dito isso, cara, é o feijão com arroz, tá? É o feijão com arroz. Porque em geral você não vai ter estímulo cardio, você não vai ter prioridade para isso, você vai ter um bom estímulo para força. Enfim, a gente traz aqui no feijão com arroz só por conta desse elemento de força e de funcionalidade, tá? O próximo é, digamos, a mesma coisa, só que pro bodybuilding. E aqui a gente vem no só se tiver ar-condicionado. Por quê? Novamente. Lembra que eu falei lá no começo que a análise aqui, o critério mais importante é a funcionalidade, é construção de força, construção de outras capacidades. Cara, quando a gente pensa num trabalho de fisiculturismo, a gente está falando de um trabalho estético. Tá? É claro, a gente vai ter ganho de força em paralelo, ganhos adjacentes em funcionalidade, mas quando se trata de um elemento puramente capaz de construir funcionalidade, a gente está longe, passando longe aqui, dentro do fisiculturismo, tá certo? Então, ele vem aqui no só se tiver ar-condicionado, dito a nossa análise. Ah, é claro que dá para usar, por exemplo, um push-pull legs focado em fisiculturismo ali, ou focado na construção muscular para poder fazer essa construção, essa hipertrofia. Mas aí, obviamente, né, é o que eu tô explorando o máximo que a divisão pode entregar. Então, se você for usar um push-pull legs focado apenas em estética, ele vai cair para cá. Todo treino, toda a divisão de treino que você quiser focar apenas em estética, ela vai cair aqui, porra. Beleza? Então, a gente volta aqui o push-pull legs e vamos tocando o barco. O próximo, cara, é o circuitão, tá? Cara, o circuitão, não sei se você já tá nisso há muito tempo, né? Se você já tem interesse em treinamento há muito tempo, mas na época que eu comecei a me interessar por isso, a gente tá falando aqui em 2010, era comum nas academias as pessoas fazerem a matrícula e a fichinha que elas ganhavam lá era uma ficha que era em formato de circuito. Isso era muito popular na época. Então, assim, o cara passava por 5, 6, 8 estações durante o treino. Imagina só, imagina que você vai fazer um treino full body, tá?
Só que ao invés de você fazer cada exercício dentro do conjunto de séries que você vai fazer, e você faz tudo de um exercício e vai pro outro, você começa a fazer um e depois vai pro outro, depois pro outro, pro outro, pro outro, pro outro direto. Então você começa, a primeira estação é uma puxada vertical, a segunda é um supino com halteres, a terceira é uma elevação lateral, a quarta é uma cadeira extensora, a quinta é uma cadeira flexora, a sexta é uma rosca direta, e a sétima é um desenvolvimento, e aí a oitava é uma remada, e aí você volta pra primeira de novo. Né? E aí você vai fazendo isso aí, você faz 3, 4 vezes isso. Cara, qual que é o problema disso? Apesar disso aí, em tese, ser um treino full body, o problema dessa formatação de treino é que, cara, você não consegue construir força de forma interessante. Porque você tá fazendo um treino que mais te desgasta cardiorrespiratoriamente. Você não consegue, digamos, vou dar um exemplo, tá? Você bota uma puta carga no primeiro exercício, quando você vai pro segundo já fudeu, já deu errado. Você não consegue meter uma carga relativamente ou equivalentemente alta também, pra dar um estímulo bom pra força, um estímulo bom pra. Não consegue fazer porra nenhuma disso. Porque você tá cansado, entendeu? Sobrecarregou o sistema nervoso central, teve uma sobrecarga física alta, né? Geral alta. Então, cara, circuitão é nem papai e mamãe aqui, tá? Poderia colocar só se tiver ar-condicionado? Poderia, mas não merece estar na mesma categoria. Por mais que eu não ache que você seguir apenas o elemento estético é a melhor das opções, não merece estar nessa mesma prateleira. Ele vem aqui pra pôr nem papai e mamãe, tá? O próximo da lista é Arnold Split, tá? O Arnold Split, claro, aqui a gente vai estar falando da... O Arnold fez várias divisões ao longo da vida, né? Mas tem uma em especial, ou pelo menos eu vejo sendo a mais difundida como o treino do Arnold em si, que é peito e costas no primeiro dia, no segundo dia pernas, no terceiro dia ombro, no quarto dia braços. Tá? E aí repete isso de alguma forma, faz, enfim, alguns descansos no meio. Enfim, o fato é que uma divisão dessa, vamos lá, peito e costas num dia, porra, top, tá? Bom demais. Isso é um upper, né? Maravilha. Segundo dia, pernas. Bom demais também. Porra. Maravilha. Lower, né? Então a gente tá igual o upper lower aqui. Só se repetir isso aqui ia ficar perfeito. Aí beleza, terceiro dia, ombros, tá? Ah, beleza, beleza. Dá pra considerar, dá pra fazer uns desenvolvimentos, dá pra ter um elemento. Fica limitado, mas dá pra fazer alguma coisa. Quarto dia, braços, né? Qual que é a grande característica disso? A gente vai ter três treinos de superiores e um treino de inferiores. Esse tipo de divisão, esse tipo de abertura ali e falta de equalização mínima entre esses estímulos não me agrada, nem um pouco. Principalmente quando se trata de funcionalidade, tá? Então, cara, Arnold Split, ele vem junto com o Bro Split aqui, tá certo? Uma divisão que talvez para estética, você pode pensar por exemplo, no treino de braços ali, aquele último da semana, se o braço for teu ponto fraco, porra, legal, porque você tá dando um duplo estímulo no ponto fraco, pô, bacana. Mas, cara, a gente tá falando aqui de performance, de funcionalidade, não de estética, tá? Então, Arnold Split só se tiver um ar-condicionado. O quarto treino na lista, cara, é o ABC, tá? E aqui, porra, ABC convencional, tá? Muitas vezes eu boto um treino ABC, aí eu faço uma classificação diferente, por exemplo, de ABC pra push-pull legs. E a rapaziada fica louca. Como, cara? Você é burro, porra, porque um push-pull legs nada mais é do que um ABC. E eu, cara, eu concordo com você, concordo com você. Mas o fato é que quando a gente tá falando do ABC aqui, qualquer coisa pode ser ABC. Assim, a gente esquece às vezes que esse tipo de coisa ele não é padronizado, tá? Não é padronizado, não existe uma regra definindo o que tem que ser para ser um treino ABC. Nós chamamos de treino ABC ou, enfim, qualquer coisa que a gente pode chamar de treino ABC, é porque são três treinos diferentes. Eu posso fazer três full bodies diferentes, que se eu quiser chamar de A, B e C, eu posso chamar, porra, porque não tem uma regra pra isso. Não tem uma norma, não tá escrito em lugar nenhum, oficialmente falando. É senso comum, tá? Então a gente, é claro, vai tentar entender aqui o ABC como o ABC comum que a gente vê na academia, que é o quê? É peito, ombro e tríceps no primeiro dia, que é o push. No segundo dia, costas, bíceps posterior de ombro, que é o pull, beleza? Até aí igual ao push pull legs. O terceiro dia, pernas e ombros, tá? E, cara, aqui, qual que é a grande diferença entre o push-pull legs e o ABC? A grande diferença é que esse ombro aqui na perna, muitas vezes se você começa com o ombro, ele pode te prejudicar o treino de perna, você já chega mais baleado, mais cansado, por mais que o ombro seja uma musculatura, eu ia falar pequena, mas não é tão pequena assim, tá? É uma musculatura relativamente, em algum grau, domina ali os superiores, tá? Você consegue fazer muita coisa com aquilo, você consegue trabalhar de diversas formas o ombro em si, então não é como se fosse, porra, sei lá, trabalhar a panturrilha, tá? E o quando você inverte a ordem e bota ombro no final, geralmente o ombro fica uma bosta depois do treino de perna. Então, cara, ele vem aqui no feijão com arroz, tá? Ele vem com feijão com arroz por conta dessa variável aqui, dessa diferença, tá certo? Mas, cara, essa diferença é uma diferença bem baixa, assim, eu posso até colocar ele aqui como o primeiro da
do feijão com arroz, porque tá beirando parecido. Apesar de eu gostar, cara, assim, eu gostar muito mais do push-pull legs, eu achava o push-pull legs muito mais versátil do que o ABC. Porque se você quiser fazer um ABC 2 vezes, aí começa a já dar enrosco. Aí começa a fuder já as coisas. Por quê? Porque no ABC 2 vezes, pensando nessa mesma divisão, né? Então, peito, ombro e tríceps no primeiro dia, costas, bíceps e posterior de ombro no segundo, quando eu digo peito, ombro e tríceps, tô falando peito, anterior de ombro e tríceps, tá? Então não é peito, ombro e tríceps no primeiro dia e no outro dia também é perna e ombro. Não, é o peito anterior do ombro e tríceps. E é aí que vem a grande questão. Quando a gente começa a repetir muito isso, você percebe que a gente tá trabalhando o ombro quase todo dia, porra. Porque num dia a gente trabalha os feixes frontais, no outro dia a gente trabalha os feixes posteriores, no outro dia a gente trabalha os feixes laterais, e aí você começa a fazer um trabalho de ombro muito grande, tá certo? E não é o que a gente quer, não é o que a gente busca. Então ele vem aqui pro feijão com arroz, tá? A depender de como, se for até 3 vezes, você pode até cair pra só tiver condicionado. Porque, cara, definitivamente eu não gosto de fazer um trabalho não mensurável, assim, não ajustado, a palavra certa, tá? Todos os dias numa mesma musculatura. Apesar de eu gostar muito de full body, o que parece um pouco contraditório em algum grau, mas você vai entender que não necessariamente, tá? A próxima divisão, cara, é um upper lower full body. Isso aqui eu gosto, tá? Isso aqui eu gosto. Eu gosto pra caramba. Mas pra mim não é top tier ainda. Por quê? Porque aqui já fica difícil de eu dobrar essa divisão, entende? Já fica difícil de eu dobrar. Isso aqui é bom pra quem treina 3 vezes por semana. E não quer fazer um full body, faz um upper lower full body que fica show também. Mas agora dobrar isso aqui na semana eu já acho que fica ruim. Fazer um upper lower full body, upper lower full body, já acho que fica ruim. Se for um upper lower full body 2 vezes, aí eu acho legal também. Tipo, um upper lower full body full body. Aí dá pra trabalhar 4 vezes na semana, aí eu já jogaria pra um broca de pé. Porque a gente até tem mais possibilidade ainda do que um upper lower 2 vezes. Porque a gente tem um treino de upper, um treino de lower e 2 treinos full body. Aí porra, ótimo, tá? Mas nessa configuração aqui, de upper, lower e full body só uma vez por semana, 2 rounds seguidos, dá pra organizar muita coisa de funcionalidade aqui. Perfeito? Eu posso começar, por exemplo, olha que coisa. Eu posso separar um treino de upper só pra trabalhar, por exemplo, repetições um pouquinho mais altas que a média, e rotacionar os exercícios ali numa espécie de jump set, né? Então eu faço um exercício, faço outro, numa série combinada entre os exercícios. Eu posso chegar aqui no full body e meter, cara, só exercício com carga pesada, entendeu? Trabalhar, sei lá, começar com terra, vamos de supino depois, fechar com uma remada pesada. É claro, né? Aqui tem que ver a condição do cara para fazer isso aí, para conseguir manter uma boa performance com 3 exercícios que demandam muito, né? E não expandir o treino para ficar 2, 3 horas na academia. Mas aqui eu gosto disso aqui também, tá? O próximo é o push pull legs full body. Cara, e aqui é a mesma coisa, tá? Aqui a gente adiciona. É claro, a gente perde a possibilidade de dobrar o treino, mas a gente ganha um full body a mais, né? Um quarto dia da semana com um full body. Gosto daqui. E é claro, aqui é questão de gosto, cara. Aqui é questão de gosto, né? Na verdade, tudo isso aqui, esses daqui que estão aqui em cima, vão funcionar muito bem. Tudo depende de como você formata isso, né? E também no seu gosto pessoal, propriamente dito. Tem gente que vai gostar muito, o cara é viciado em push pull legs, o cara tem tesão em push pull legs. E aí, beleza, cara. Isso aqui vai ser melhor pra você do que fazer um full body. Por quê? Porque você gosta mais disso aqui, você vai muitas vezes entregar mais dentro disso aqui, você consegue se desenvolver melhor no quesito performance auto-percebida, tá? Isso aqui é um detalhe, mas quando a gente treina o que a gente gosta, a gente consegue muitas vezes organizar de uma forma que fica ótima para nós. A gente vai se acostumando. Enfim, são elementos que você que já treina e já deve ter percebido muitas vezes, tá? O próximo, cara, é o treino improvisado, tá? O treino improvisado, ele é aqui, nem papai e mamãe, tá bom? Então quando a gente fala de treino improvisado, a gente tá falando aqui do cara que simplesmente improvisa os treinos. Improvisa. Ah, não, hoje eu vou treinar isso aqui porque eu quero. Ah, porque eu acho que é isso aqui. Assim, e muitas vezes, eu vou te falar, a gente que sabe programar treino, acaba, quando vai programar um treino pra nós mesmos, caindo nessa porra aqui. O cara tem que se ligar muito. Por que tem que se ligar muito? Porque imagina só, cara. Imagina que você manja tanto da construção do treino, que você tem todas as respostas pras, como é que eu posso dizer? Pras desculpas que você quer dar. Então você começa a adaptar muito o treino e começa a misturar muito o fator sentimental, o fator emocional do treino. Ah, hoje eu não tô muito afim de fazer isso, hoje eu não tô muito afim de fazer aquilo. Você começa a misturar isso e, bicho, aí fica uma bosta, tá? Fica uma bosta. Então, treino improvisado, nem papai e mamãe, tá? O próximo, cara, é só cardio, tá? Só cardio também é nem papai e mamãe, beleza? Quando a gente fala de funcionalidade, a gente tá falando aqui de uma construção geral do corpo, tá? Então, só cardio vai ser top pra caralho pra você construir resistência cardiorrespiratória. Vai ser bom demais. Resistência cardiovascular vai estar no talo. Só que é só isso, cara. Só isso.
E que, o intuito total aqui, vamos pensar, né, que é brocar de pé, é dar aquela transada de pé mesmo, cara, você vai precisar ter força pra segurar a nega véia ali, entendeu? Então, o que eu vou te dizer? Só cardio não vai resolver, tá? O próximo da lista, cara, é o push-pull sem legs, tá? Que é o push-pull sem legs. Isso aqui também, cara, nem papai e mamãe, tá? Isso aqui é do cara que não gosta de treinar perna, é o cara que não treina perna porque já joga futebol toda quarta e sábado, então toda quarta e sábado o cara joga uma peladinha lá e o cara acha que não precisa treinar pernas. Cara, aqui é nem papai e mamãe, tá? A gente perde uma grande qualidade, uma grande capacidade de construção de funcionalidade no corpo, porque você deixa de treinar metade do seu corpo, provavelmente dito, tá? Então é a mesma coisa de eu pensar, porra, eu só vou treinar bíceps, não vou treinar tríceps mais. Treinar só metade do braço. Decisão idiota, né? É a mesma coisa quando o cara quer treinar só membros superiores e não treina inferiores, tá? Então, uma merda. O próximo da lista, cara, e esse aqui pra mim, essa aqui é a menina dos olhos, tá? Essa aqui é a minha menina dos olhos. Aqui é o full body blindado, tá? O que eu chamei de full body blindado? Num outro vídeo eu até chamei de full body modificado. Estamos procurando um nome pra essa divisão de treino aqui. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia aqui é que você tenha um treino full body, tá? Mas que ele não tenha a obrigatoriedade de ter todos os movimentos ou todos os grandes grupamentos trabalhados num treino só. Então, se eu quiser fazer um treino que tem agachamento, que tem um supino e que tem uma remada, eu posso fazer. Mas se eu quiser fazer um treino que tem um agachamento, uma puxada, um stiff e uma remada, também cai bem. Também cai bem. Tá? Essa é a diferença entre esse full body e esse full body completo aqui. Tá? Aqui, eu que mando. Completo. Aqui, por que aqui é o melhor de todo? Porque eu tenho livre capacidade para botar o que eu quiser. Então, desde que eu saiba programar um bom treino, aqui eu posso fazer o que eu quiser, pô. Aqui vai ser soberano para sempre. Porque eu consigo para qualquer. E aqui eu consigo, então, trabalhar mais do que só trabalhar 3 ou 4 vezes na semana. Se eu quiser, eu consigo trabalhar 3 vezes, 6 vezes na semana, por exemplo. Por que 6 vezes? Porque eu consigo trabalhar. Olha só que loucura. Olha que loucura que a gente consegue fazer. Primeiro treino da semana, lower. Tá? Primeiro treino da semana, lower com foco em força. Segundo treino da semana, upper com foco em força também, sei lá. Terceiro treino da semana, sprint. Tiro. Velocidade, no talo. Começa com isso e depois vai para um treino de potência mais pro final do treino. Ou inverte, começa com um treino focado mais em potência, em saltos e coisas assim, depois vai pro sprint. É claro, numa divisão focada 100% em funcionalidade. Quinto treino da semana, cara, focado em. Pode ser lower de novo. Pode ser lower de novo. Mesmo a gente trabalhando um dia antes, sprint, se a gente conseguir combinar isso, pode ser lower de novo. Com foco em força também. Ou enfim, pode ser um upper, agora com foco em potência. Último treino da semana, um full body. Ou, aliás, o penúltimo, porque a gente pode botar um treino no sábado. Cara, aqui a gente pode fazer o que a gente quiser. Aqui tá livre pra você fazer. Livre pra poder sorrir. Livre pra poder buscar o seu lugar ao sol, entendeu? Aqui você pode fazer o que você quiser. Maravilha? Então, por isso que broca de pé aqui, fácil, fácil. O próximo da lista, cara, é o treinar só o que gosta. Cara, treinar só o que gosta, nem papai e mamãe, tá? Talvez isso aqui seja o pior de todos, tá? Pior de todos, fácil. Por quê, cara? O cara que só. Assim, eu não preciso nem te explicar, na verdade, né? Por quê? Por que, que treinar só o que gosta é ruim? Eu preciso te explicar isso? Será que eu preciso mesmo? Chegar pra você e falar que treinar só o que gosta é ruim? Porque, cara, aqui você vai deixar muita possibilidade na mesa. Ah, mas eu não gosto de treinar na perna. Eu também não gosto, mas eu tenho que treinar, pô. Por que eu tenho que treinar? Porque eu sei que isso é importante pra construção. Você tá falando de estética, é importante pra construção estética. Você tá falando de força, é importante pra construção de força. Você tá falando de funcionalidade, é importante pra construção de funcionalidade. Cara, de saúde, longevidade, do que você quiser. Escolha a sua variável que você vai entender que é importante que você treine o teu corpo todo. Pode ser em proporções diferentes, pode ser que você queira dar mais estímulo para uma musculatura, para um padrão de movimento. Pode, claro que pode. Mas você treinar só o que você gosta, isso é coisa de criança, tá? Isso é coisa de criança. Então, vamos passar um pente fino aqui. Vamos ver se tá certo isso aqui, ou se nós deixamos, comemos bola, lá ele, né? Vamos ver se deixamos passar alguma coisa. Cara, full body blindado, full body modificado, aqui não tem como ser diferente. Isso aqui é a melhor divisão de treino que já existiu, porque não tem como existir uma melhor. Porque, enfim, você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode fazer um full body completo. Enfim, já te expliquei. Não preciso explicar de novo. Depois, upper lower 2 vezes também, cara, do caralho. Muito treinei isso aqui. Isso aqui é muito gostoso de treinar, inclusive. Né? A única ressalva que eu faço no upper lower 2 vezes, cara, é que muitas das vezes vai ficar uma discrepância muito grande de volume de upper pro lower. Tá? É a única coisa que talvez fique meio bruxo, tá? Dito isso, talvez um upper lower push pull legs
upper lower descansa, push pull legs seja mais ouro que o upper lower 2 vezes. Talvez, gosto muito dessa divisão também. Não tá aqui, mas gosto. Tá certo? Uma ótima possibilidade. Viria aqui no broca de pé, tá? Porque existe muita... Vocês perceberam qual que é a dinâmica, né? Quanto mais possibilidades a gente tem, mais ele sobe no ranking. Quanto menos possibilidades, quanto mais limitado a gente se torna, pior ele vai estar no ranking. Depois, 2 rounds seguidos. Full body completo, push pull legs, upper lower full body, legal. Se for upper lower full body 2 vezes também, legal. Upper lower full body 2 vezes até subiria aqui, talvez, tá? Depois push pull legs full body, gosto pra caralho também, isso aqui é top demais também, tá? Top demais. Se você quiser experimentar qualquer uma dessas duas fileiras aqui, cara, qualquer uma você vai estar muito bem servido. Se você souber programar, você vai estar muito, mas muito bem servido. E se você não souber programar, inclusive, e quiser a minha ajuda para fazer a construção de um corpo muito mais forte, com muito mais massa muscular, com muito mais energia, muito mais testosterona também, é só clicar no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado. Maravilha? Então, se você quiser a minha ajuda, é só clicar no primeiro link da descrição. Mas se você quiser souber programar, você vai estar muito bem servido com qualquer uma dessas divisões aqui, tá? Feijão com arroz aqui, cara. Aqui eu prefiro... Confesso que eu prefiro tanto esse aqui de cima, que isso aqui não deveria nem estar sendo muito considerado por você. Aqui, cara, de verdade, pra estética, ainda salva um pouco, tá? Não muito, um pouco. Mas para de fato funcionalidade, isso aqui nada a ver, tá? Isso aqui nada a ver. Talvez venha um monte de gente chorar aqui nos comentários, mas você sabe. Eu sei, você sabe. A gente sabe que isso aqui tem porra nenhuma a ver com funcionalidade, tá? E aqui, cara, nem papai e mamãe é todo esse lixo aqui, né? Não lixo também, porque, porra, é foda. Mas, cara, sei lá, aqui talvez o que mais se salve seja o circuitão e o socárdio, talvez. Porque isso aqui é horroroso, né? Isso aqui é horroroso. Isso aqui não tem nem o que dizer, né? Isso aqui o cara tá deixando de treinar. Agora, porra, socárdio, circuitão, também nem papai e mamãe. Beleza, meu querido? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu quero um comentário teu aqui. Eu quero saber se você já fez alguma dessas divisões que estão aqui em cima. Qual divisão que você está fazendo atualmente? Me conta aqui nos comentários como é que tu treina, pra gente bater esse papo. E se você gostou desse vídeo, é melhor você clicar nesse vídeo aqui também para descobrir quais são os melhores exercícios para construir um corpo blindado e então conseguir brocar de pé também. Maravilha, meu querido? Te vejo neste vídeo aqui e até a próxima.